E é possível fazer isso nesse momento que a gente vive a expectativa da retomada do desenvolvimento do país com a manutenção e preservando as conquistas sociais que se teve nos últimos anos, na sua opinião? Olhe bem, a gente teve muitas conquistas sociais e elas devem ser preservadas. Mas o Brasil também não conseguiu superar questões muito graves. Por exemplo... Na execução dessas políticas? No todo, o Estado brasileiro, a economia brasileira não superou a pobreza, não superou o analfabetismo. O nosso processo de desenvolvimento educacional ainda é muito precário. Mas houve avanços, não é? Houve avanços. Houve os avanços naturais, mas você tem no Brasil, se você for fazer o índice de analfabetos funcionais, você tem no Brasil mais de 20 milhões de pessoas. Você tem uma mão de obra no Brasil que é completamente desqualificada. A produtividade brasileira é lastimável. Os alunos vão para o colégio e saem na 4ª série sem saber ler. Você teve o Fundef, que foi a primeira política universal do Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso, depois você criou o Fundeb, foi uma continuidade, no governo do PT atingindo o ensino médio, mas você não teve a oportunidade de qualificar na educação, como fez, por exemplo, a Coreia do Sul. Mas isso não está sendo iniciado também com essa pulverização das escolas, dos institutos federais, tentando formar uma mão de obra mais qualificada? O Instituto Federal é uma etapa, né? É um segmento, é a qualificação dessa mão de obra, um pouco, né? Ainda é precário, mas é um avançozinho, né? Mas você tem que estruturar o ensino fundamental. O ensino fundamental, você tem que ter crianças aptas no ensino médio, dar show lá de conhecimento, de matemática, de português. Você olha na ONU os resultados do Brasil em relação à matemática, português, conhecimentos gerais, isso é uma desgraça. Então você tem que mudar isso. E nós estamos falando, Aloysio, da 7ª economia do mundo. Não é brincadeira isso. Não é brincadeira isso. Né? Um país que é a 7ª economia do mundo e que se funda nas commodities ainda. O Brasil não é produtor de grande tecnologia. O Brasil ainda pega ferro e é industrializado na Alemanha, na Noruega. A energia solar, que a gente tem aqui, esse Nordeste brasileiro, a gente reclama desse sol cáustico, né? Podia ser exportada a tecnologia sendo criada aqui. Aí você vai pegar na Holanda, e na Espanha, e no Canadá, que é frio, para danado, você tem mais tecnologia de exploração da economia da energia solar do que no Brasil. Você tem energia eólica, o Brasil pode produzir isso com um potencial muito grande, mas quem faz as turbinas também é a Europa. Quer dizer, o Brasil tem que mudar na sua qualidade, entendeu? Na sua qualidade e sem preconceito. Você tem que ter um serviço e uma produção que permita o desenvolvimento da sociedade. Quando você vai para um hospital, por exemplo, que está apressado, agoniado, doente, enfermo, você quer saber se ele é privado ou se ele é público, você quer saber se ele é eficiente. Então são essas discussões que tem que chegar no nosso dia a dia. Não tem que ser público, não tem que ser privado. Por que tem que ser público ou tem que ser privado? Aliás, tem que ser eficiente. Aliás, essa disfunção atinge outra coisa no Brasil. Os empresários brasileiros, alguns segmentos, em vários segmentos importantes, são acusados de só caminhar com o dinheiro do BNDES. Eu brincando uma vez com um amigo no WhatsApp, eu disse, me chama, ele dizendo que estava em casa, que eu não ia fazer caminhadas. Não chama convide não. Eu digo, eu vou se vocês chamarem para fechar o BNDES, eu vou. Aí ele calou-se. O BNDES é um grande instrumento de desenvolvimento, na minha opinião. Mas olha bem, em 2 momentos da história recente do Brasil, eu digo recente porque o Brasil já é um pouquinho velho, né? Não tanto como a Europa, a Ásia e tal, mas já está ficando, né? Olha bem, no governo militar, principalmente no governo Geisel, o Brasil com aquele negócio, ame ou deixe, foi com o Médici, mas depois o Brasil grande, Brasil potência, Brasil na economia nuclear e tal, começou a beneficiar alguns amigos do Estado. Algumas empresas, alguns setores que os iluminados economistas, inclusive aí Mário Henrique Simonsen, Delfim Neto e outros aí, diziam que aquele setor ia crescer. Então financiava em juros módicos. E isso foi resolvido depois. No governo Fernando Henrique foi democratizado isso aí. No governo Lula aí veio aquele ímpeto também. O Brasil recebendo aquele grade, não sei o quê, economia que paga, que não sei o que lá vai das agências reguladoras, e Lula dizendo, tá vendo aqui é o seguinte, eu me lembro demais, Lula na televisão, é como se a gente fosse assinar um cheque. Máxima nas agências, né? De risco. Um cheque. Você vai dar um cheque ao cara, aí o cara recebe de uma pessoa, não recebe de outra. Ele não recebe de uma porque tem medo,
que ele é bom na comunicação, né? Tem medo que o cara não pague, ser cheque sem fundo. E o outro não. O cara dá o cheque do jeito que quiser, do tamanho que você recebe. O Brasil recebeu isso. Aí quando agora o desastre completou, ele disse, não, isso não vale nada, isso é uma besteira, não quer dizer, o que valia mesmo era o cheque sem fundo. Mas olha bem, no governo Lula, aí começou a se privilegiar alguns setores também. JBS, Odebrecht e outros setores da economia que foram beneficiados pelo BNDES. O governo financiava e ele recebia com juros deste tamanho. Agora se descobriu. O ministro da Fazenda, né, está dizendo que vai abrir a caixa preta do BNDES. Quer dizer, a BNDES, no meu ponto de vista, tem que existir como vetor de financiamento do desenvolvimento. Ninguém concorre com Ele não pode ser um instrumento político de interesses de grupos ou de pessoas ou de partidos. Tem que ser um instrumento da nação. Nos países desenvolvidos, todos eles têm. Todos eles tiveram. Aliás, esse processo, ninguém consegue concorrer com essas grandes empresas, né? A lei de licitação já está caduca. É outra lei que precisa ser modificada, completamente, né? Mas, deputado, este programa é um espaço que a TV Assembleia cedeu ao Memorial do Legislativo para a gente resgatar a memória do Legislativo Potiguar de 1835 até os nossos dias. Daqui a pouco a gente retorna conversando com o deputado Vober e sua passagem por aqui. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Este é o terceiro e último bloco da entrevista com o deputado Vober. Deputado, antes de você chegar na Assembleia, você foi vereador em Natal. Fui vereador. 2 mandatos. 3. 3 mandatos. Fui eleito a primeira vez em 82, depois em 88, o mandato era de 6 anos, porque a ditadura estava querendo se reciclar e prorrogou os mandatos. Fui eleito para 6 anos, depois fui eleito em 88 e em 92. Em 94 disputei a Assembleia Legislativa e venci. 15.309 votos. Foi eleito por 2 mandatos aqui na Assembleia, por 2 partidos aqui na Assembleia. Foi, né? 2 partidos. E mais, eu fui, quando era vereador, secretário de Esporte em Natal. Naquele tempo era FENAT. Eu fui presidente da FENAT durante um ano e pouco. Na reeleição, quase 11 mil votos a mais, né? 26.454. Terceiro mandato em 2002. 24 mil, baixou um pouco. Foi, a disputa política levou a isso. Você deve ter feito alguma aliança. Fiz aliança com o nosso senador Fernando Bezerra, candidato a governador, tinham 10 prefeitos que me apoiavam. Na luta política eu perdi 8. É isso mesmo, a luta é assim mesmo. E uma das funções suas aqui na Assembleia Legislativa foi exercer o papel de líder do governo, né? Fui várias vezes. Líder do governo Garibaldi, fui líder do governo Vilma. Em várias ocasiões. No governo Vilma fui secretário de Estado da Educação, depois do Gabinete Civil, e no governo Garibaldi fui líder em determinadas ocasiões. Depois eu saí do PMDB e fui para o PPS, né, logo após a primeira campanha de Ciro Gomes. Aí eu fui para o PPS, fiquei no PPS, eu não mantive até hoje, porque o meu primeiro partido foi o PCB. Né, na universidade eu já entrei no PCB. Aí fui eleito em 82, que era do PCB, mas era clandestino, o partido era o PMDB, né? É tanto que eu era muito amigo da Aloysio, papai muito amigo da Aloysio, muito amigo de Henrique, muito amigo de Garibaldi, e a Aloysio não entendia,
Valber, me diga uma coisa, como é que essas ligações familiares são tão grandes e você vai apoiar aqui Gileno para deputado federal, que não vai se eleger, nem esse tal de Hermano Paiva, que aí tem uma eleição, pode até se eleger, porque está com Macau, está não sei o que lá vai. Mas você aqui, a gente... Eu disse, mas é porque eu assumi o compromisso. Não podia dizer. É porque eu tinha um compromisso anterior lá na universidade. Se eu não apoiar esse pessoal, eu não tenho voto nenhum na universidade da Luiz. Ele disse, pelo amor de Deus, Henrique dá muito mais voto que esse pessoal. Mas ele não entendia que eu fazia parte já na engrenagem, que era fechada, que era do Partido Comunista Brasileiro. Com o Henrique vem da escola, né? De colégio. Não, porque ele é 10 anos mais velho que eu, né? Ele é um pouquinho mais velho, né? Algumas pessoas acusavam o Henrique de vir a Natal e só visitava a Valber. Né? Era. Depois que eu rompi com o PCB, aí a gente voltou a estreitar as nossas relações pessoais. E aí ficamos durante um bom tempo sendo grandes amigos, continuamos até hoje, com partidos diferentes, com caminhos diferentes, mas sempre no maior respeito, sempre na maior cordialidade. Não, eu não gosto de ser vice, né? Eu sou campeão, sou do Flamengo. Olha que os vices agora chegaram ao poder. Deputado Valber, perfil da Assembleia naquela época, se a gente for analisar nos mandatos que o senhor exerceu como parlamentar aqui dessa casa, qual era o perfil político da Assembleia que diferenciaria desse momento atual que o senhor poderia traçar um paralelo? Olha, aqui era um perfil, era o resultado político de anos de ditadura. Anos de ditadura. Você chegou em 64, eu cheguei em 94, né? A gente teve a primeira eleição... Pós-ditadura, A gente teve a primeira eleição em 82, que Zé Gripino foi eleito, o governador aqui. E tivemos, em 85, foi a eleição de Garibaldi em Natal, os prefeitos das capitais puderam ser reeleitos. Então, você começava a ver uma substituição de liderança ali. Mas aquelas outras lideranças, eram lideranças mais calmas, mais tranquilas, mais uniformes e com pouco teor ideológico, porque aquelas que tinham mais compromisso ideológico à esquerda, aquelas foram caçadas, foram eliminadas. E os líderes populares, a exemplo de Aloysio, também foram afastados da vida pública, e os sucessores foram seus filhos e tal, né? Então, era uma geração pós-ditadura, uma geração mais livre, preocupada em afirmar a democracia, grande parte dela, né? Hoje em dia, você tem uma composição mais diversa, que é o produto do que nós construímos até hoje. Você tem assembleias boas, você tem legislatura na Câmara Federal boa e tem ruins, né? Você criou um modelo na política brasileira, onde a estrutura partidária, empresarial e familiar prevalece aos grandes debates da sociedade, às grandes questões ideológicas, programáticas. E isso o Brasil tende a mudar. E a Assembleia mudou seu conteúdo também, não só daqui, as Assembleias do Brasil inteiro. Porque o Brasil cresceu economicamente, o Parlamento cresceu também economicamente, as assembleias, que eram um instrumento de poder para debater matérias polêmicas da economia, na regulação dos serviços do Estado, passou a ter outra força política e eleitoral, de quase enfrentamento com o poder executivo. Foram poderes paralelos. Essa reforma política, ela não vai se dar só na ótica dos partidos, não. Ela tem que dar também na ótica do poder, porque senão ela não funciona. Você tem que criar uma reforma política que democratize mais ainda as relações entre a sociedade e os seus representantes. A Assembleia, hoje, no modelo que está no Brasil inteiro, é um polo de poder fortíssimo, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista financeiro. As assembleias estaduais e as câmaras de cidades grandes, capitais de cidades grandes. Eles são polos de poder importantes, com interferência no processo executivo e também no processo eleitoral. Basta você ver a radiografia do que acontece em todo o Brasil, com a reprodução das relações que tem a representação estadual com o eleitorado. Então, você tem que fazer uma profunda mudança. Essa mudança vai ocorrer daqui para frente nessa reforma que o Brasil vai fazer. Deputado, dentre as inúmeras iniciativas do seu mandato, a produção do programa selecionou algumas leis. Por exemplo, Lei 7378 de 98, seu primeiro mandato aí, proíbe o governo do Estado de firmar contrato com empresas autuadas por uso de mão de obra infantil. Hoje isso já é lei federal. É lei federal. Sei lá, em 98, né?
Dentre as várias leis de reconhecimento de utilidade pública, aliás, a Constituição de 88 restringiu um pouco a atuação do parlamentar, do deputado estadual, do vereador, né? Dentre as várias leis de reconhecimento de utilidade pública, há duas em especial que eu gostaria de comentar. A primeira, a Cooperativa de Profissionais em Assessoramento e Consultoria Educacional do Rio Grande do Norte. Eu nunca ouvi falar nisso. Funciona? Não funciona. Porque, Luiz, o perfil do parlamento brasileiro, como a gente tem uma federação completamente desvirtuada, e eu aplaudi muito o presidente Temer quando ele falou no Pacto Federativo, porque o Pacto Federativo não é uma questão só tributária e econômica, não. Ela é muito importante. São muito importantes essas duas questões, mas é também política institucional, né? As assembleias, o poder legislativo, as câmaras, a Câmara Federal, o Senado, eles não podem fazer lei que gere recurso ou que gere despesa. A não ser que ele indique de onde vem o dinheiro. A não ser, como indique, mesmo assim é uma questão polêmica ainda. Né? Vem a iniciativa. Da iniciativa que é privada e tal, não sei o que lá. Então, teve muitos projetos meus que foram aprovados na Assembleia e que não foram executados, foram vetados pelo governo, e aí os deputados aqui e votam, derrubam o veto do projeto que eles mesmos votaram. Isso é um negócio comum, não é um negócio inusual, não. É um negócio comum nas relações, você já vota como posicionamento político. Por exemplo, Bernadette me lembrou aqui que hoje, no dia de hoje, há alguns anos, né, em 94, 96, eu apresentei um projeto, e eu quero aqui parabenizar ela, fazer um adendo, porque isso aqui existe por causa dela, pela obstinação, pela dedicação, pelo entusiasmo, que ela continua mesmo, né? Porque é importante continuar. No livro de atos. Ela me lembrou que eu apresentei um requerimento para calçar, colocar asfalto na estrada de Areia Branca, na Costa Branca, né? Isso foi uma luta que eu tive aqui para a construção daquele polo turismo. Hoje é uma realidade mais ou menos concretizada, né?